Com a taxa Selic a 15%, a maior alta dos últimos 20 anos, é possível aproveitar a taxa Selic em alta para poder ganhar mais dinheiro e poder duplicar o seu patrimônio? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, como você pode aproveitar essa taxa Selic em alta com muita segurança. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e não perder nenhum. E também deixa o like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, que elas possam ver também. Com essa taxa Selic em 15%, se você fizer investimentos muito básicos em renda fixa, como o CDB de liquidez diária, como as caixinhas do Nubank, os cofrinhos do Inter, ou se você deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic, você já consegue duplicar seu patrimônio em 5 anos. E como é isso? Vou te mostrar em uma calculadora aqui de juros compostos do site do Investidor 10. Então, digamos que você vai investir 10 mil. Vou colocar o valor inicial de 10 mil com a taxa Selic de 15% ao ano. Vou colocar por um período de 5 anos e vamos aqui em calcular. Então, esses 10 mil em 5 anos teria virado R$20.113. Só que a gente tem que se atentar que a taxa Selic não vai se manter 15% por esses 5 anos. O Banco Central já avisou que ele vai manter a taxa Selic elevada em 15% até o final desse ano e depois ela vai começar a cair. E essa informação você pode encontrar no relatório Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central. Então, como vocês podem ver, a Selic deve permanecer em 15% até o final desse ano. No ano de 2026, ela deve estar em 12,50%, no de 2027, 10,50% e no ano de 2028 ela deve chegar a 10%. Isso se chama projeções, não quer dizer que vai acontecer, mas essa é a perspectiva para os próximos 5 anos. Mas se você deixar o seu dinheiro em investimento básico de renda fixa, como o Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, você não vai conseguir duplicar o seu dinheiro na prática, porque a Selic vai variar de ano para ano. A Selic ela funciona em ciclos, então tem momentos que ela está mais alta, tem momentos que ela está mais baixa e depois sobe de novo, então ela oscila bastante. Se a gente olhar aqui a Selic nos últimos 10 anos, olha, teve muito altos e baixos. Aqui em 2016 ela estava em 14%, aqui em 2017 em 7%, se manteve. Em 2019 é 6%. Aqui ela caiu muito, ó. 2020, 2%, se manteve 2%. Depois ela foi subindo, ó. 2021, 7%. 2022, 10%. E aí ela foi subindo e se manteve de novo. Aí caiu de novo. E aumentou de novo, que é a nossa taxa atual. E isso é natural. Quando a inflação começa a subir, o Banco Central aumenta a Selic para controlar a inflação. Quando a inflação começa a cair, o Banco Central diminui a Selic para reativar a economia. Então é assim que funciona. É justamente com essa queda da Selic que surge a oportunidade de você duplicar o seu patrimônio em 2, 3 anos, graças a um fenômeno que acontece na renda fixa que poucos conhecem, que é a marcação a mercado. E eu vou te explicar como que funciona a marcação a mercado na prática e como ela pode duplicar seu patrimônio. E como que funciona essa marcação a mercado? Quero entender como que eu posso ganhar mais dinheiro com ela. A marcação a mercado é um processo de precificação diária. Essa precificação se baseia na atualização de valores de determinados investimentos. A marcação a mercado funciona para precificar diariamente um título de renda fixa com base nas condições atuais do mercado. A partir desse marcador, o investidor tem informações mais precisas para que ele tome decisões nos seus investimentos. A marcação a mercado está presente em investimentos de renda fixa, de renda variável, de fundos de investimento, mas ela não existe em todos os títulos públicos. Ela até existe no Tesouro Selic, mas ela é bem pequena e ela é quase imperceptível. E por isso que o Tesouro Selic é um investimento muito bom de reserva de emergência, porque você vai investir nele, você sabe que você vai ter sempre aquele dinheiro ali. E ele vai ficar rendendo de acordo com a Selic, você vai poder resgatar quando quiser, em dias úteis, sem risco de perder dinheiro, porque a marcação a mercado no Tesouro Selic ela é muito pequena, quase imperceptível. Só que ao mesmo tempo que você não tem risco de perder dinheiro, você também não tem a oportunidade de ganhar mais dinheiro. A oportunidade que existe no Tesouro Pré-fixado e no Tesouro IPCA+, onde esses dois, a marcação a mercado é muito forte. Ela pode fazer ganhar dinheiro ou perder dinheiro se você vende esses títulos antecipadamente. E agora, com a Selic nas alturas, a tendência é que você ganhe mais dinheiro com a marcação a mercado nos próximos anos, desde que você faça da maneira certa nesse momento. Mas como que funciona essa marcação a mercado? Vou te mostrar na prática agora. Estou aqui no site do Tesouro Direto e você vai encontrar vários títulos públicos. No Tesouro Pré-fixado 2028, a taxa está em 13,73%. No Tesouro Pré-fixado 2032, está 14%. No Tesouro IPCA+, ele está pagando o IPCA, que é a inflação, mais a taxa de 7,85%. O Tesouro IPCA 2040 está IPCA mais 7,16%. O de 2050, IPCA mais 6%. Então, aqui todos têm uma taxa diferente. Essas taxas aqui, elas estão elevadas porque a Selic está em alta. Mas quando a Selic cair, essas taxas do Tesouro Pré-fixado, do Tesouro IPCA+, elas vão cair também.
E quando elas caírem, você que investir nesses títulos com taxas mais altas, vai ver o preço do título aumentar muito. E se você quiser, você vai poder vender esses títulos antes do vencimento com um preço mais elevado, fazendo com que você ganhe mais dinheiro também. Porque essas taxas aqui, elas só valem se você deixar o seu dinheiro até o vencimento. No caso do Tesouro IPCA+, você só vai ter essas taxas se você deixar o seu dinheiro rendendo até 15/5/2029, no caso, esse de 2029, 2040 no caso de 2040. Se você resgatar antes do prazo do vencimento, você pode ter uma rentabilidade menor do que essa ou maior do que essa, graças à marcação a mercado. E agora essas taxas estão muito elevadas, a tendência da Selic é cair. A tendência é que você consiga vender antecipadamente nos próximos anos, assim que a Selic cair, por valores maiores, fazendo com que você ganhe mais dinheiro. Você pode ganhar até 70% em 2 anos. Olha, se você investisse no Tesouro IPCA 2029, vou fazer uma simulação aqui. Quando eu quero investir, eu colocaria 10 mil aqui. Sem nenhum aporte mensal, eu vou simular. Você teria um valor líquido de 14.646. Mas essa rentabilidade é se a Selic manter esse patamar de 15%. Se a Selic cair, o valor do título vai subir. E se a Selic subir, o valor do título vai cair. E se você vender o título quando ele estiver valorizando, você vai ganhar mais dinheiro. Então, se a Selic cair nos próximos 2 anos de 15% para 10% e você investir em um tesouro pré-fixado, você pode ter uma rentabilidade de até 70%. Então, quem pegou títulos com rentabilidade super elevada lá em 2025, quando a Selic estava em alta, e vendeu nos anos seguintes, quando a Selic caiu muito, conseguiu uma rentabilidade de 30% até 80%, em torno de 3 ou 4 anos. E essas são situações que repetem intervalo muito longo de tempo. Precisamos pegar esses investimentos com a Selic bastante elevada e esperar ela cair para poder ter altos ganhos com a marcação a mercado. Lembrando que essa estratégia só funciona se você puder deixar o seu dinheiro por um intervalo muito longo de tempo, 5, 10 anos, porque aí quando a Selic cair, você vai aproveitar, vender o seu título e ganhar com a marcação a mercado. Se você vai precisar desse dinheiro a curto prazo, é muito arriscado essa estratégia. Para um dinheiro, que você vai precisar, porque você pode também perder dinheiro com a marcação a mercado. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa estratégia. Você não pode fazer essa estratégia com um dinheiro que você vai precisar a curto prazo. E sim, em torno de 5, 10 anos para você aproveitar o momento certo. E por que o valor do título varia? Eu vou aqui te explicar na prática como que funciona numa calculadora de juros compostos aqui do site do Investidor 10. Então, vamos dizer que eu invista 10 mil reais em um momento que a taxa de juros está 13% e vamos colocar aqui um período de 10 anos. Então, vou calcular aqui e no final a gente vai ter um valor de 33.945, quase 34 mil. Mas o que acontece se a Selic cair e as taxas oferecidas pelo Tesouro Direto caírem também? Digamos que a taxa Selic caia para 10% e a taxa oferecida pelo Tesouro caia para 7%. Então, vou calcular aqui e eu teria um valor final de 19.671. Só que quando eu contratei o título, eu sabia que eu ia ter uma rentabilidade daquele de 33 mil lá no final, porque a taxa do Tesouro pré-fixado permanece fixa. Você já sabe qual valor você vai receber no vencimento. Então, para que essa rentabilidade exista lá no vencimento, uma coisa vai ter que acontecer, que é o valor do título aumentar. Então, se, por exemplo, o valor investido aumentar para 17 mil reais, a gente vai ter o valor final de 33 mil. Quase igual aqueles 33 mil que eu tenho que ter. Ou seja, o meu título que eu comprei a 10 mil reais, ele pode estar valendo 17 mil. Ele pode estar valendo 17 mil daqui a 10 anos, se a Selic cair, e aí eu posso vender com um ganho de mais de 7 mil reais, de 10 mil até 17 mil. Isso se a taxa Selic cair. E aí você vai, por exemplo, poder vender a 17 mil. Então você ganhou 7 mil aí de retorno. Mas aí eu posso aproveitar esse momento de queda da taxa de juros e aí quando cair eu posso vender antecipadamente. E aí que vamos ganhar mais dinheiro. Você esperar o momento certo que a taxa de juros cair, onde seu dinheiro vai estar rendendo mais e aí você vai vender antecipadamente. E é desse jeito que a gente vai ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Porém, é uma estratégia que você tem que utilizar com muita cautela. Você só deve usar se você não for precisar desse dinheiro, porque a gente pode ter uma reviravolta na economia e tudo mudar também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!